Fabrício Calazans está chegando, todos os detalhes do Cruzeiro nesta terça-feira de Rádio Esportes. Bom dia, Fabrício Calazans. Tô ligado, deixa comigo, bom dia para você, João Vitor Cirilo, pro torcedor do Rede Copas, para quem se liga no Rádio Esportes da Itatiaia, o noticiário do Cruzeiro, sempre em nome de Betfair, o parceiro oficial de apostas do Rede Copas. Aposte agora e receba até R$200 em bônus. Texto legal para maiores de 18 anos, termos e condições se aplicam. Cirilo, o elenco do Cruzeiro, após curtir folga no domingo, jogou no sábado, venceu o Vasco, folga no domingo, folga também ontem, segunda-feira, a reapresentação ao técnico Pepa esta tarde na Toca da Raposa 2. Mais uma semana cheia. Da semana, hoje será o único treino no período da tarde, já que quarta, quinta, sexta e sábado, os treinos no período da manhã, portanto, serão 5 atividades para o Pepa organizar ainda mais o Cruzeiro, visando aí subir na tabela de classificação. Cruzeiro que no domingo havia postado uma parcial da venda de ingressos, o jogo no Independência, Coritiba, domingo, às 11 horas, no domingo, 18 mil. Ontem, na última parcial, 20 mil torcedores, então a realidade é que haverá casa cheia e gramado bom. Então, torcedor do Cruzeiro vai bem confiante para este duelo contra o Coritiba. E Cirilo, Cruzeiro, grande trunfo, penso eu, até aqui neste Campeonato Brasileiro, é a questão da defesa. Segunda melhor defesa da competição, 11 gols sofridos em 14 rodadas. Só não tem melhor defesa que o Botafogo, que sofreu apenas 7 gols e não à toa está liderando o Campeonato Brasileiro. E aí, quando a gente pensa em ataque, Cirilo, me recordo do Muricy Ramalho, né? Porque 1-0, vitória por 1-0 era mato. E aí vai se confirmando, né? Que se você tem uma defesa organizada, você briga por coisas boas. O Flamengo tem o melhor ataque, 27 gols marcados, está em segundo lugar. E aí o Cruzeiro, dos 9 primeiros colocados, Cirilo, o Cruzeiro é o 9º colocado, o ataque fez 16 gols. Cruzeiro e Fortaleza são os piores ataques dos 9 primeiros, mas tem a segunda melhor defesa. E a curiosidade, João Vitor Cirilo, é que o Cruzeiro não sofre gols há 3 rodadas. E curiosamente, desde que o Jussa assumiu a titularidade, naquele jogo contra o São Paulo, no Independência, o Cruzeiro venceu por 1-0. Naquela ocasião, Neto Moura foi banco. E depois o São Paulo, o empate sem gols com o Colorado, lá no Beira-Rio. E a vitória para cima do Vasco, 1-0 no último sábado, lá em São Januário. Portanto, é o trunfo do Cruzeiro. Até aqui o Pepa. E quando ele veio, eu lembro do Panzi, do Simões, a turma fez aquela pesquisa internacional, né, dos trabalhos do Pepa, e justamente conhecido como um excelente organizador de defesas, e está se provando isso, o trabalho do Pepa até aqui. Simões, sua visão sobre esse sistema defensivo do Cruzeiro, que até vendo, tem o hábito aqui no pós-jogo, né, nas jornadas esportivas, de analisar as escolhas do técnico para um jogo específico, e normalmente a defesa do Cruzeiro mexe pouco, tem mexido muito no meio-campo, né? Tem mudado bastante o setor de meio-campo por diversos motivos. A defesa vem tendo sequência, vai dando continuidade o técnico Pepa com essas alterações forçadas que teve que fazer no jogo anterior, por exemplo, de suspensões. Os principais trunfos desse Cruzeiro forte defensivamente. Bom dia, Simões. Bom dia, Cirilo, Fabrício, Edu, quem acompanha a gente. Eu me recordo que a gente viveu um momento da temporada, né, em que o Edu Panzi cobrava demais a questão do lado esquerdo do Cruzeiro, que era o lado mais forte, por ter Marlon e Bruno Rodrigues, né? O Marlon, pelos números aí, o melhor lateral do Campeonato Brasileiro, e o Bruno Rodrigues já jogou mais do que está jogando, mas era a grande referência ofensiva do time. Então era o lado mais forte do Cruzeiro ofensivamente, mas era o lado que mais sofria também do ponto de vista defensivo, né? E a impressão que passa é de que o Pepa conseguiu resolver esse problema, né? Se a gente for pensar aqueles lances do São Paulo, né, que foi um jogo que o Cruzeiro talvez tenha sofrido um pouco mais, mas foram mais bolas altas do Calleri do que qualquer outra coisa, né? E o Calleri é um baita cabeceador, é um cara muito forte, muito grande e um bom centroavante. Então, o Cruzeiro conseguiu se equilibrar defensivamente, né? Mesmo se a gente pega um universo de 4 jogos em que entra a derrota pro Fortaleza, 1-0. aí é 1-0. Então, 1 gol sofrido nos últimos 4 jogos é um universo. O Cruzeiro não é um time de sofrer muitos gols, o Cirilo. A gente vai buscando aqui no Campeonato Brasileiro, o máximo que o Cruzeiro sofreu foram 2 gols do Bahia num jogo e do Fluminense,
né, naquele 2-0 no Mineirão. Então, quer dizer, a gente percebe claramente, quando a gente falava do trabalho do Pesolano e da chegada do Pepa, é de que o modelo é parecido, né, de marcação-pressão, um futebol extremamente dinâmico, muita intensidade, mas o Pepa tem uma questão defensiva muito mais forte e marcante do que o Pesolano. Então, são duas maneiras diferentes de pensar o futebol, né? O Pepa, claramente, ele parte do princípio ali de arrumar a retaguarda e usufruir do que a frente conseguir realizar, embora o time dele tenha muita produtividade. Mas, sem dúvida nenhuma, que esse bom momento defensivo do Cruzeiro marca esse acesso do time na tabela. Para você, Edu Panzi, como você enxerga o sistema defensivo do Cruzeiro? O Simões até trouxe o recorte ali da análise que você fazia lá no começo da competição, quanto às diferenças entre os lados de campo do Cruzeiro, aí pensando até ofensivamente também, mas defensivamente, como você enxerga esse Cruzeiro? É de fato o principal destaque para essa campanha positiva do Cruzeiro até aqui? Bom dia, Panzi. Fala, Cirilo, bom dia. Acho que é sim um dos principais aspectos para que o Cruzeiro faça uma boa campanha até aqui no Campeonato Brasileiro. Eu enxergo muito como a busca pelo reequilíbrio defensivo. Nada como tempo ou dar tempo no futebol, né? O Cruzeiro passou por um momento de desequilíbrio a partir da perda do Richard, depois vem em seguida o Ramiro. Ele perde 2 jogadores importantes nessa fase defensiva. O Pepa demorou um pouco a achar os substitutos ideais, e aí não é um problema do Pepa, é algo absolutamente normal. Ele havia encontrado a formação que na cabeça dele era ideal, que estava funcionando, as coberturas pelos lados do campo estavam funcionando muito bem, principalmente com o Richard. Ele perde esse jogador, mais o Ramiro, ali no intervalo curtíssimo de tempo, e precisa encontrar dentro do elenco, porque não tinha janela, estava fechada, ele tinha que achar dentro do próprio elenco os substitutos para suprirem aquelas lacunas. E aí é em termos de característica, não é simplesmente troquei, entra em campo e vai dar certo. Não é assim que funciona no futebol. Então ele foi tateando. Com o primeiro volante, ele tenta com o Machado, depois tenta com o Neto Moura, uma vez com o Jussa, depois tira o Jussa, e ele vai tentando encontrar esse primeiro volante. Para a vaga do Ramiro, a mesma coisa, ele vai colocando peças, o Alisson, Neto Moura, o Machado, e em determinado momento ele encontrou. Ele parece ter encontrado o Jussa, que tem por característica jogar como volante e como zagueiro. Então, num momento defensivo em que o adversário estiver atacando, o Jussa consegue entrar nessa primeira linha defensiva, fica entre os 2 zagueiros, faz uma linha de 5, ou apenas como um primeiro volante mesmo, cercando ali a frente da primeira linha de 4, e achou no Machado um cara com a característica para conseguir fazer esse papel de segundo volante de um jogador de meio de campo pelo lado direito, um pouco mais avançado, pisando a área quando necessário, um cara que tem uma boa bola parada. Então, dar tempo ao tempo, passar a tempestade depois das perdas das peças e o time encaixar novamente. Isso tudo sem janela, dentro do próprio elenco, achando característica, explicando para os atletas o que ele queria, e acabou nesse momento dando certo. E uma coisa, né, que é interessante, né? Porque a dupla titular, e era inquestionável, Richard e Ramiro, né? O Richard sobra do Ceará, entre aspas, né? O Ramiro do Corinthians. Aí perde os 2. Vem o Jussa, que é sobra do Fortaleza, o Felipe Machado, que é sobra do Grêmio. Então, era quase sobra do Cruzeiro. Isso, era quase sobra do Cruzeiro. Não é só sem janela, não. É ainda se utilizando de jogadores que outros clubes, o Ceará nem da Série A que outros clubes não queriam, né? Não queriam. Então, é impressionante, né? É impressionante o trabalho do Pepa no Cruzeiro neste 2023. Por mais que ele tenha tido um tempinho ali entre Campeonato Mineiro e Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, mas de toda forma, a mão de obra dele é muito escassa, né? O Cruzeiro praticamente, o atacante que ele colocou contra o Vasco, o Robert, é um moleque, não um menino, né? Estreando agora. 18 anos, estreando. A estreia dele. Então, sem muitas opções, ele vai conseguindo organizar o time ao ponto de o Neres ter sido destaque na zaga na última rodada do Campeonato Brasileiro, um jogador que até pouco tempo o torcedor do Cruzeiro não queria nem que continuasse no clube, né? Tem uma frase que eu levo comigo: o trabalho coletivo potencializa o individual, a parte individual. Você pode ter um time de craques, se coletivamente não funcionar,
Os craques vão virar jogadores comuns. Você pode ter um time de jogadores comuns. Se o coletivo estiver funcionando muito bem, esse time vai dar trabalho, esse time vai brigar por coisas maiores. Sem coletivo, não há talento que sobreviva no futebol. Sem dúvida. Prossiga, Calazans. Olha só, Cirilo, e o Simões lembrou aí, né? A gente dizia ontem da seleção da rodada do Campeonato Brasileiro e o Neres esteve entre os selecionáveis. E um detalhe que você disse, Cirilo, aí, que realmente o Pepa mexe muito pouco na defesa, mas eu dizia até em manchete, e aí vai ser um jogo bem interessante para a gente observar, porque a tendência para o duelo contra o Coxa no Independência no próximo domingo é que justamente o setor defensivo, mais especificamente a primeira linha ali dos 4 jogadores, sofra pelo menos 3 mudanças. Porque a gente vem destacando que o William recebeu o 3º cartão amarelo contra o Vasco da Gama e ele, então, não enfrenta a equipe do Coxa, vai cumprir a suspensão. E aí já projetando, então, a estreia como titular do Elibelton Palacios, o colombiano, que veio do futebol espanhol, já experiente, 30 anos, e que joga também como zagueiro. É diferente, né, ali do William. O William é mais baixinho, um pouco mais franzino, e o Palacios tem 1,81 m, já é um touro. Então, essa deve ser uma mudança, até porque sem o William não tem o Igor Formiga ainda, aquela cirurgia no joelho, vem se recuperando, e lembrando ainda que o Cruzeiro não tem outro lateral direito para esta função. E aí tem a volta do Lucas Oliveira, que cumpriu suspensão contra o Vasco da Gama, e aí vai voltar na vaga do Neres, que foi seleção da rodada, e a questão da lateral esquerda do Cruzeiro, sem a questão, tem a volta do Marlon, né? Então o Patrick, o Kaique deve ser banco, e a volta do Marlon, então a gente projetando aí, Cirilo, pelo menos 3 mudanças dos 4 jogadores da primeira linha do Cruzeiro. Boa.